noite. Vamos dar sequência à nossa jornada de ortopedia. Nós vamos apresentar para vocês hoje as próteses, artroplastia. Eu vou compartilhar minha tela. Vamos conversar assuntos aí relacionados aos implantes, né? Nós vamos sempre com essa linha de pensamento, desde o nosso primeiro encontro, que foi da parte de trauma. Entender o que a pessoa tem lá no trauma, onde ela quebrou, como quebrou, quanto quebrou. Aqui, o que a pessoa tem de problema na articulação. Artro, você lembra de articulação. Plastia, você lembra de troca. Substituição. Artroplastia é substituir. O que significa artroplastia? Substituir uma articulação por prótese, por implante metálico. Então, é a troca da articulação por um implante metálico. Por que metálico? Porque ele tem que aguentar, ele tem que aderir ao osso e ele tem que suportar a pressão. Pense em quadril e joelho, que aguentam o peso do corpo todo. E aí nós vamos entender alguns detalhes das próteses que mais ou menos vão seguir o mesmo padrão para todas as articulações. Tá bom? Então, vamos lá. Sejam bem-vindos a mais uma conversa de artroplastia. Hoje, já falamos na primeira aula da jornada sobre traumas, todos os OPMs, DMIs assim, previstos para a cirurgia de trauma. Hoje vamos entender as próteses. Aqui a gente não está falando de emergência, como nós falamos no primeiro módulo. Tá? Ninguém está falando de emergência aqui. Nós estamos falando de cirurgias eletivas. O que acontece nas articulações? Pode acontecer trauma? Pode. Nós assistimos um filme lá de uma pessoa se quebrando toda e quebrou a cabeça do fêmur. E aí ela substituiu, devido à idade da pessoa, não colocou um DHS, que é uma placa que tem esse nome internacional chamado Dynamic Hip System. Não colocou um DHS, porque já não era tão jovem, e aí já substituiu logo a articulação, tirou fora aquela cabeça de fêmur e trocou por uma prótese. Muito bem. Aqui, para vocês terem uma ideia do mercado, ó. Latino-americano, europeu, norte-americano. Quanto que se gasta com implantes ortopédicos de uma maneira geral? Tá? Em milhões de dólares. Então, eu estou chegando aqui quase 7 milhões de dólares que se gasta, a previsão de gasto de 2015, uma pesquisa realizada, de 2015 a 2026. 8 milhões de dólares gastos com implantes ortopédicos. Aqui, especificamente em cirurgias de revisão. Então, implantes ortopédicos, a pessoa colocou a primeira vez. Tá? A primeira vez, a gente chama isso de cirurgia primária. Quando a pessoa tira uma parte do osso dela e coloca o implante metálico. Pela primeira vez, a gente chama de cirurgia primária. Quando aquele implante metálico dá problema, a gente chama de cirurgia de revisão. E aí, se aqui eu estou falando de quase 7 milhões, 7 milhões de reais, uma previsão de 2015 a 2026, as cirurgias de revisão, tá? De 2018, lá era de 2015. Aqui de 2018 a 2026. Nossa, Débora, então a cirurgia de revisão é mais cara? Muito mais cara. Então, lá se eu falei de 7 milhões de dólares, aqui eu estou falando de 7 a 10 milhões de dólares, de 7 a 10 milhões de dólares de 2026. Aqui, de joelho, eu estou falando de 9 a 12. Nossa, é mais caro o joelho ainda, a cirurgia de revisão. Então, só para a gente ter uma ideia que a cirurgia primária ela vai custar, e não vai custar pouco, mas se precisar trocar aquela prótese, vai custar muito mais ainda.
Então, o que é uma artroplastia? É a substituição ou troca de uma articulação por prótese. O que é uma articulação? É a junção de dois ossos. E esses dois ossos, para eles não terem atrito, osso no osso e a pessoa ter dor, nós viemos de fábrica dessa forma. O osso de cá e o osso de cá recoberto por cartilagem. E para essa articulação ela poder dobrar e a pessoa ter movimento sem dor e tudo mais, nós temos uma bolsinha de líquido, um fluido lubrificante chamado de líquido sinovial. E o grande desafio de você trocar uma articulação por uma prótese é que aquela articulação está ligada com tendões, ligamentos, e você vai ter que arrancar fora um pedaço do osso de um lado, vai ter que arrancar fora um pedaço do osso do outro lado. E como fixar? Então, o grande desafio é equilibrar o osso e partes moles ligadas ao osso. Vocês vão entender conforme eu for mostrando cada uma delas, ó. Nós vamos ver todas, tá? Vamos ver todas. E ali, por volta de 8h30, 9 horas, a gente faz um intervalozinho e depois a gente finaliza. Então, todos os locais que têm articulação são possíveis de serem, essas articulações serem substituídas por prótese. ATM, ombro, cotovelo, punho, dedo da mão, quadril, joelho, tornozelo e dedo do pé. Então, a gente vai fazer da cabeça aos pés, tá? Então, as artroplastias primárias, então já entendi, Débora, a artroplastia primária é quando a pessoa tem osso dela ainda e troca por uma prótese. Isso, tá? Então, se você tem uma negociação ainda de LPM, né, você vai ter aí um código. Se você já tem uma negociação de CBHPM TUS, vai ser esses códigos aqui. Então, são os códigos das cirurgias primárias. Por que é importante? Ó, e aqui eu deixo para vocês a listinha dos códigos de revisão das artroplastias. Por que é importante eu saber de código? Para monitorar. Então, eu já estou deixando aqui para vocês de bandeja. Se você é de operadora, se você é de hospital, se você quiser monitorar essas próteses, esses pacientes implantados, você já dá esses códigos para o rapaz da TI, lá da operadora de vocês ou do hospital de vocês, e pede para ele, olha, quando essa pessoa colocar esse código aqui a primeira vez, você já joga ela para uma lista lá dentro do sistema. Se essa pessoa, com esse mesmo número da carteirinha, operar de novo com este código ou com este código, me dá um alerta no sistema para eu cuidar dessa pessoa. Só isso que você vai fazer, pedir para o rapaz da TI. Tá? Então, já estou deixando aqui mais ou menos o início de monitoramento de implante para você.